Isso, só pegar o exemplo da casa, porque assim, às vezes facilita para a gente entender a gratidão quando a gente entende o que não é gratidão. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma casa muito simples, que pelo tempo, né, deteriorou, e aí hoje ela está muito ruim. E aí eu digo assim, eu sou muito grato a Deus pela casa que eu tenho. Sou muito grato que eu tenho teto para morar, que bom. Mas Deus, eu não aguento mais. Mas Deus, está vazando quando chove. Mas Deus, a torneira está ruim. Mas Deus, tem um buraco na cozinha. Você não agradeceu a Deus. Isso não é gratidão. Isso não é um sentimento de gratidão. Isso é murmuração. Isso é uma enganação. Isso é meio que colocar Deus contra a parede. E Deus não se coloca dessa forma. Mas independente de como você se relaciona com Deus, porque não é esse o tom da conversa hoje, a questão é que você de fato não é grato. Porque o grato está chovendo dentro de casa. Senhor, obrigado porque eu tenho esse cantinho aqui e aqui eu vou ficar. Aqui não está chovendo. Aqui não está chovendo. O coração grato tem um buraco na cozinha. Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma cozinha, eu tenho um local para fazer comida para mim e para os meus filhos. A maioria, tem muita gente que não tem nem isso. Eu sou muito grata pelo que eu tenho, pelo que o Senhor me proporcionou. É esse nível de gratidão que vai te colocar numa casa maior e melhor. Porque seja fiel no pouco, que eu te colocarei como administrador de muito. A fidelidade é a gratidão. A fidelidade é o reconhecimento de que o que eu tenho, nem isso eu mereço. Eu não sou merecedor nem do que tenho. Essa é a questão. O problema é que muitos de nós se acha bom demais para ter o que tem. Se acha merecedor de algo maior. E esse se achar merecedor é o que destrói a relação entre o homem e Deus. É o que destrói esse acesso de gratidão e esse entendimento de gratidão. Porque tudo o que tenho, e aí agora eu estou falando de mim, tenho pela gratidão que temos ao Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Porque se eu fosse olhar pelos meus erros, pelos erros da Alessandra, e se fôssemos julgados por isso, ai, ai, ai. Ai de nós. Mas sem merecimento, com muito amor, com muita gratidão, pelo cuidado, nós temos muito. E muito provavelmente receberemos mais porque continuamos sonhando e a gente já está agradecendo por um monte de coisa que a gente ainda não tem. Exatamente. Inclusive com os nossos potinhos da gratidão. Tem dois né? bem ali. Nós estávamos falando a respeito, né, de como agradecer. Como agradecer. De como exercer a gratidão. Então, como exercer a gratidão, né? Tem várias formas para que a gente possa exercer a gratidão. Tem vários segredinhos, tem várias técnicas. Depende um pouco do seu dia a dia, do seu sentimento, da situação emocional que você está vivendo. Mas, de forma geral, o exercício do papel e caneta todos os dias. Todos os dias. Ainda que você escreva as mesmas coisas. Todos os dias, papel e caneta, eu agradeço por isso, agradeço por aquilo, agradeço por aquilo outro. Uma outra estratégia que a gente tem, né, são os nossos potinhos de gratidão. A gente coloca o pote de gratidão em casa, em lugar onde ele fique visível. Por exemplo, para a dona de casa é muito interessante colocar o potinho na cozinha, porque é um local que a dona de casa fica muito, né? Para o marido, é muito interessante colocar na sala, que é um local que fica muito normalmente, enfim. Mas aonde achar melhor. No nosso caso, a gente tem pote de gratidão espalhado pela casa toda,
desde sempre, né? Desde muito tempo. E nesse potinho de gratidão, escrever ali, a gente escreve vários papeizinhos, Senhor, obrigado por isso, sou grata, sou grata, sou grato, sou grato, pelo que a gente tem e pelo que nós estamos pedindo, pelo que nós estamos almejando, pelo que nós estamos trabalhando para alcançar. Já é nosso, nós já somos gratos ao Senhor, porque o Senhor já nos deu. E uma outra coisa, não é loucura, é congruência. Quando eu estou agradecendo, como eu expliquei, tudo que o sentimento de gratidão gera internamente, ele está me impulsionando. Vamos colocar o exemplo de uma casa? Digamos que nós estejamos desejando uma casa nova, que seja maior, que seja em outro lugar, enfim. Estamos desejando uma casa nova. Então, lá no potinho da gratidão, tá? Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, pela comida, por isso, um monte de coisa lá. E tem papelzinho específico, Senhor, obrigada pela minha casa nova. E esse obrigada pela minha casa nova, inclusive, tem todos os detalhes da minha casa nova, no papelzinho de gratidão. E aí fala assim, Alessandra, é loucura, é delírio, porque como é que você vai alcançar essa casa nova? Como eu comecei a explicar antes, tudo que a gratidão gera internamente em mim vai me impulsionar a ir em direção a essa casa nova. Vai gerar na minha vida, vai gerar no meu ser congruência para essa casa nova. O que eu quero dizer com isso? Se para a casa nova é necessário eu trabalhar num emprego que pague mais, esse emprego vai aparecer. Porque as coisas ao meu redor, elas são movimentadas ao meu favor. Esse emprego melhor, esse emprego que pague mais, vai aparecer. Se para eu ter essa casa nova é necessário que apareça uma casa numa super promoção, com preço 30% abaixo, essa casa vai aparecer com um desconto de 30% abaixo do valor de mercado. Se é necessário que eu tenha um outro trabalho, que eu tenha uma outra fonte de renda para que eu possa adquirir essa casa, vai vir na minha mente a estratégia, a ideia, a criatividade para esse novo trabalho, para essa nova fonte de renda. A questão é, eu estar imersa na gratidão vai gerar congruência para que eu vá em direção a essa conquista que eu já estou agradecendo ao Senhor. Então, eu vou sentar aqui, vou ficar só obrigado, obrigado, obrigado pela minha casa nova? Não. Eu vou falar obrigado, obrigado, obrigada pela casa nova e tudo que acontece aqui dentro, por conta do sentimento da gratidão, vai fazer eu levantar e vai me impulsionar para tomar as decisões, as atitudes e as ações em direção à minha casa nova com congruência, por exemplo, né? E isso é com qualquer situação. E essa questão do agradecer, de exercer a gratidão, isso é tão forte que essa congruência, ela vai acontecer você tendo consciência ou não. É uma força e uma energia tão grande que ela vai te impulsionar e isso vai acontecer. Então, outro exemplo da nossa casa. Durante um bom tempo, nós decidimos que queríamos um filho. E durante um período, isso foi oração. Oração a Deus. Um filho, um filho, um filho. Chegou um tempo em que deixou de ser oração e passou a ser um agradecimento e agora está nas mãos do Senhor, tem que acontecer naturalmente. Nós nunca tivemos problemas para gerar, para ter filhos, nada disso. Então, enfim, estávamos muito tranquilos em relação a isso. Só tem um ponto. Para que o filho chegasse naquele momento, não tinha congruência por causa de uma situação. A Alessandra tinha a seguinte convicção dentro dela. O meu filho não vai ser criado por babá, não vai ser criado por creche, não faz sentido, não concordo com isso. Então, quando eu tiver o meu filho, eu quero estar em casa, eu quero criar o meu filho, educar,
levar ele na escola, buscar ele na escola, fazer a comida dele. Ela sempre teve isso dentro dela. Então, ao mesmo tempo que a gente já estava agradecendo pelo nosso filho, a Alessandra tinha esse sentimento, essa convicção dentro dela. E a Alessandra estava no mercado de trabalho e, assim, no auge dela trabalhando. Então, como alguém que está no auge do trabalho, crescendo profissionalmente, vai ter um filho, se para ela ter um filho, ela quer criá-lo. É esse o entendimento dela. E aí, olha como é que é a situação. Chegou um ponto, chegou um momento, em que a Alessandra decidiu, primeiro ela decidiu, ela tomou a decisão. Estou saindo do mercado de trabalho. Gente, foi mágico. Foi imediatamente. A Alessandra falou, decidiu, estou saindo do mercado de trabalho em, sei lá, fevereiro. Em agosto nasceu a nossa filha. E aí, só fazendo um ponto aqui, né? Não vai nenhuma crítica, nenhum julgamento a pessoas que estão na situação de que o filho é criado por creche, papai, etc. Para ela. A questão é que, para mim, não fazia sentido. Para mim, nunca fez sentido. Né? Não é que é certo ou que é errado, mas para mim não faz sentido. E quando a gente olha para gratidão, para cocriação, a gente não consegue cocriar alguma coisa, a gente não consegue atrair alguma coisa que não faça sentido para gente. Por exemplo, se a casa nova, voltando ao exemplo da casa nova, se a casa nova não faz sentido para mim, não adianta eu agradecer. Obrigado pela minha casa nova, obrigado pela minha casa nova, e na verdade não faz sentido para mim, não vai acontecer. E se é uma casa nova, envolve nós dois, tem que haver uma congruência entre nós dois, do desejo dessa casa. Como é essa casa, aonde é essa casa, porque nós somos uma só carne. Se é casa, se envolve nós dois, a congruência precisa estar em nós dois. Mas aí, né, isso é um assunto muito mais aprofundado, né? A questão de só acontecer na minha vida o que tem dentro de mim, isso é uma questão mais aprofundada. Mas, falando a respeito da gratidão, é isso. Papel e caneta na mão, escrever, potinho de gratidão. Qual potinho de gratidão? Qualquer um pote da cozinha, um pote de mantimento, uma caixinha, qualquer coisa. Escrever em que papel? Qualquer papel, papel colorido, papel ofício, qualquer papelzinho. E escrever. Eu faço... Tem uma das linhas de tratamento que eu faço é com a gratidão. E, dependendo da situação, na linha de cura, na linha de evolução com a gratidão, tem um exercício específico que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um exercício extremamente poderoso, é só executar. Fez, executou, se prepara, que o resultado é incrível. É você parar de hora em hora e agradecer ao Senhor. De hora em hora. Quando vem situações críticas para mim, que eu preciso tirar a pessoa de determinado lugar, emocionalmente falando, quando são situações críticas que eu sei que a solução é a gratidão, que o remédio é a gratidão, eu vou ali dar uma dose homeopática para ela. Então, gente, segredo extremamente poderoso. É só colocar em prática. Parar de hora em hora e agradecer. Alessandra, eu não posso parar de hora em hora porque eu trabalho. Você vai parar mentalmente. Você não precisa parar as atividades que você está fazendo, você não precisa sentar, você não precisa deitar, você não precisa se colocar na posição de oração. Mentalmente, de hora em hora. Ah, mas aí o dia me engole e eu nem percebo. Coloca o telefone para despertar. Telefone para despertar de hora em hora. De hora em hora eu paro e agradeço. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo sem achar alguma coisa inicialmente, depois você vai ver que vem tanta coisa na mente que o tempo vai ficando cada vez mais longo. De repente, você passou ali 1 hora agradecendo e o relógio já despertou de novo e já é a próxima hora de você agradecer. Extremamente poderoso
esse exercício traz cura para a alma, cura para o corpo físico, muda as circunstâncias, muda a situação que você está vivendo, atrai coisas boas, resolve problemas financeiros. É incrível. A gratidão é uma das ferramentas mais incríveis que tem. Beijos, queridos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.